Fala pessoal, eu sou o Diego Souza, esse é o nosso canal Falando de Flu e no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho como que foi essa rodada pro Fluminense, rodada razoavelmente, né? Poderia ter sido pior. Também vamos falar aqui sobre uma fala do Renato Gaúcho que vem me chamando a atenção e vamos trazer as últimas informações sobre o Fluminense. Então eu queria pedir sua ajuda, se você não é inscrito no canal ainda se inscreve, dá essa moral pra gente. Se você gostar do nosso vídeo, deixa o like nesse vídeo, porque toda vez que você deixa o like, o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e entrega para cada vez mais tricolores, então dá essa moral pra gente. E também o vídeo te ajuda, tem uma opção aqui, hypar o vídeo, se você puder clicar aqui em hypar o vídeo, você nos ajuda muito. E também clube de membros ativos, se você quiser se tornar membro do Falando de Flu, dá essa moral pra gente, você vai nos ajudar de uma forma muito grande. Agora, sem mais delongas, bora pro vídeo de hoje e vamos começar falando sobre a rodada, né? O Fluminense começou a rodada na quinta colocação, a gente poderia perder até 4 posições, né? Caso não vencesse o Juventude no Alfredo Jaconi, não vencemos o Juventude, empatamos, né? Em 1-1, jogo bem ruim, a gente até fez um vídeo ontem, fez a live pós-jogo ontem, hoje também vai ter nossa mesa redonda, onde vamos debater muito sobre esse jogo, mas dos males eu acredito que o menor. O Fluminense perdeu 2 posições, né? Perdeu a posição para Ceará, que venceu no sábado o time do Sport, e perdeu a posição para o Bahia, que venceu o time do Vitória por 2-1 também, clássico baiano. Poderia ter perdido a posição para o Botafogo, mas o Botafogo empatou com o Flamengo, então não fomos superados pelo Botafogo. E também a gente podia perder a posição para o Atlético Mineiro, só que também deu um empate lá entre Cruzeiro e Atlético Mineiro. O Fluminense perdeu 2 posições. Mas o que eu vou observando assim, né? Agora a gente vai ter um recorte de mais 2 jogos e vai ter a paralisação para o Super Mundial. E eu acho que esses 2 jogos, quando você joga contra Vasco e Inter, são jogos que no máximo projetam apenas uma vitória. Eu não vejo o Fluminense com forças para vencer o Inter lá no Beira-Rio e até vencer o Vasco no Maracanã, né? Mas como talvez clássico é clássico e tem todas essas questões, talvez consiga vencer. E eu vejo que o planejamento do Fluminense acabou sendo desenhado da forma errada, né? Tinha-se um planejamento para o Fluminense terminar até a paralisação para o Super Mundial no G4. E a gente vê que isso não vai ser possível. Mesmo só se o Fluminense vencer os 2 jogos. Mas como eu não acredito em 2 vitórias nesses 2 jogos, apenas uma vitória, acho que o máximo que a gente consegue pegar ali é ficar entre os 5 primeiros. Porque se o Fluminense vencer apenas um jogo, dependendo das combinações, pode ficar no G5. Mas eu não vejo o time do Fluminense com forças para terminar no G4. E por que eu falo que o planejamento se desenhou todo de uma forma errada? O Fluminense se planejou para poupar os titulares na Copa Sul-Americana para ir bem no Brasileiro. Toda vez que poupou na Copa Sul-Americana, acabou perdendo no Campeonato Brasileiro, né? Para Botafogo e para Atlético Mineiro. E acabou também perdendo a primeira colocação na Copa Sul-Americana. Tanto que vai ter que vencer o Once Caldas na última rodada para poder garantir a primeira classificação, a primeiro lugar, né, no grupo e fugir do playoff de 16avos de final. Outro ponto também que vale destacar é o seguinte, o time do Fluminense não vem jogando bem, né? Quando a gente olha na tabela, tá em sétimo, tá classificado para a segunda fase da Copa Sul-Americana, precisando de uma vitória para ficar em primeiro do grupo, tem tudo para passar também na Copa do Brasil, mas o time dentro de campo não empolga. Tanto que na nossa live pós-jogo de ontem foi muito isso que aconteceu. Muitas pessoas criticando a atuação do Fluminense como time. O time realmente ainda não existe, um coletivo, um time que consiga realmente mostrar que está tendo alguma evolução jogo a jogo. Não vejo isso ainda. Até por isso esse é o assunto do próximo tema, que é o seguinte: Renato Gaúcho, na sua fala pós-jogo, ele começa a dar declarações falando que o time do Fluminense, que está gostando do que está vendo, que o time vem jogando bem, tudo mais, falando que nenhum time do Brasil vem jogando muita bola e elogiando o time tricolor. O que eu tenho para falar? Primeiro, 2 pontos. Claro, o treinador vir a público falar isso, eu acho legal, porque ele também tem que dar uma moral pro seu grupo. Só que, tipo assim, o torcedor tricolor não é bobo, todo mundo que analisa o jogo não é bobo. E eu vejo um time do Fluminense que não consegue realmente evoluir de forma nenhuma. E ele fica usando muita falta de tempo de preparação, que não tem uma semana inteira para trabalhar. Aí isso aí já é um ponto que eu vou trazer uma crítica aqui, né? Uma crítica construtiva. Ele não viajou para o Chile, não viajou para a Bolívia para ter esse tempo para trabalhar. O que a gente viu nos jogos subsequentes contra Botafogo e Atlético Mineiro? Um time do Fluminense que não demonstrou nada de evolução, nada de uma evolução tática, organização, marcação, não vi nada. Então, mesmo quando tem semanas cheias, eu não vejo o trabalho do Renato Gaúcho tendo algum rumo, alguma mudança de convicção do que a gente viu com o treinador Mano Menezes. Então, para mim, isso é uma crítica construtiva. Eu acho que ele está certo em falar que falta tempo para treinar realmente a semana inteira. Só que o ano vai ser assim. Não vai ter nenhum momento, a não ser se o Fluminense cair das competições de forma prematura, da Copa do Brasil, da Copa Sul-Americana, que ele vai ter tempo para treinar. Aí vai ser assim, jogo
quarta e domingo, né? Final de semana e meio de semana direto, e ele vai ter que se adaptar e fazer esse time jogar mais bola. De fato, ele também falou ontem na entrevista pós-jogo que conversa com a diretoria buscando trazer 3 peças para poder agregar nesse time, e realmente eu acho que precisa ter reforços em algumas posições ainda, né? É um longo debate, eu acho que a gente precisa ter mais um atacante, eu acho que a gente precisa ter mais um volante ali, camisa 10, eu não sei se a gente precisa de um camisa 10 ou precisa apenas recuperar o Paulo Henrique Ganso, mas eu acho que a evolução do time passa muito por uma mudança de esquema tático. Essa é a minha visão, minha concepção. Talvez você possa não concordar, mas eu acredito que muito. Quando o Fluminense fizer uma mudança de tática, uma mudança de formação tática, eu acho que esse time pode evoluir um pouco mais, buscando ter um pouquinho mais de jogo de aproximação. Eu vejo o time do Fluminense jogando um jogo muito posicional e muito isolado dos jogadores, faltando essa aproximação para o time poder fluir, para o time poder render. Mas vamos ver o que o Renato Gaúcho vai aprontar aí para a sequência da temporada, né? Mas eu estou muito preocupado com esse Super Mundial que se aproxima e a forma que o time do Fluminense vem jogando. E outro ponto também que você não pode deixar de destacar aqui é as inúmeras lesões musculares. Tem algum problema também na parte física do time do Fluminense. Muitas lesões musculares acabam atrapalhando a sequência dos demais jogadores aí. Então também é um ponto que a gente tem que destacar para o Fluminense poder evoluir na temporada. E para estar finalizando esse vídeo também, né, o ponto positivo que eu achei do jogo lá de Caxias do Sul foi o Hércules poder marcar um gol. O Hércules é um jogador que vinha sendo muito criticado nas últimas semanas, primeiro pela sua performance dentro de campo, depois surgiu uma fake news que ele estava curtindo as boates no Rio de Janeiro e isso poderia estar atrapalhando seu desempenho dentro de campo. Isso foi desmentido por muitas pessoas, tá? Falando que isso não existe e tal. Eu acredito que o Hércules talvez não esteja realmente envolvido com essas questões das baladas. Eu acho que o que está acontecendo com o Hércules é sim, uma questão de uma adaptação. O cara jogar no time do Fortaleza, que é um time grande lá no Nordeste, só que ele vai jogar num grande time do Brasil. O Fluminense tem um tamanho muito grande, os times do eixo, né? Rio, São Paulo. Então eu acho que essa adaptação que ele está sofrendo um pouquinho. Até acredito que ele vai conseguir se adaptar muito bem. Eu acho que é um jogador também que tem um futuro brilhante no Fluminense, mas até o momento não conseguiu jogar bem. Mesmo ele fazendo um gol no último jogo, tendo já uma atuação um pouquinho melhor, ainda está muito longe do Hércules que a gente viu no Ceará, né? Então eu acho que no Fortaleza, desculpa. Então é um Hércules que ainda está em evolução, tem adaptação. Eu espero que ele consiga se adaptar com o tempo e possa nos ajudar a conquistar bons resultados. Ainda mais nesse momento que a gente perdeu o Facundo Bernal, já não tem o Otávio, então o Hércules vai ser muito fundamental para a sequência da temporada e até eu uso dizer, no clássico o Hércules vai ter que ser titular, porque a gente não tem o Nonato, tem o Martinelli e tem o Hércules apenas de volante, então muito provavelmente essa vai ser a dupla de volante. Não sei se o Lima vai estar recuperado para poder voltar a jogar, mas eu vejo o time do Fluminense também com poucas peças para o meio de campo. Um erro de planejamento? Pode ter sido. Contratou mal no início do ano? Sim, contratou em quantidade, esqueceu de algumas posições, agora a gente sofre com essas posições aí, né? Mas eu espero muito do Hércules ainda e também como o elenco do Fluminense como um todo. Eu acho que o Fluminense fez algumas apostas, como foi o caso do Hércules, do próprio Bernardo, do Lescano, do Lavega, são jogadores que eu acho que têm um potencial grande, mas talvez vão demorar um pouquinho mais para desabrochar, para conseguir jogar. Então a gente tem que continuar tendo paciência com esses caras e esperar que eles se deem bem, né? No último jogo, por exemplo, de ontem, o Renato Gaúcho deixou o Lescano e o Lavega no banco e botou o Riquelme, Felipe e Isaac. Então parece que ele também tem um olhar muito bom para esses moleques da base. Eu acho que temos muitas apostas. Quando se esses caras derem certo tudo no momento certo, o Fluminense tem muito para evoluir. Mas por enquanto eu vejo uma dificuldade muito grande desse time do Fluminense de peças. É dificuldade no ataque, é dificuldade no meio de campo, a defesa às vezes quando bate cabeça, mas vamos acreditar que o Renato vai dar jeito, vai chegar algumas peças e esses caras que a gente espera que vão despontar, consigam despontar também no momento certo. Então pessoal, esse é o vídeo de hoje, se você gostou, deixa seu like aqui, seu like é muito importante pra gente, você vai ajudar o YouTube a entender que esse conteúdo é relevante e entregar para cada vez mais tricolores. Se inscreve também no canal Falando de Flu, faltam apenas 15 inscritos no momento que eu gravo esse vídeo pra gente chegar aos 12 mil. Então se inscreve aqui, dá essa moral pra gente, também se puder hypar o vídeo, você vai nos ajudar de uma forma muito grande, vai ajudar esse vídeo a ganhar um alcance maior, ter uma divulgação maior e também, se você puder ser membro do canal, você nos ajuda de uma forma gigantesca. E é isso, pessoal. Saudações tricolores e até a próxima.